Querido amigo, temos diante de nós os 39 versículos do capítulo 23, um capítulo que relaciona, revela, mostra a condenação que Jesus fez aos líderes religiosos de Israel, que não tiveram a capacidade espiritual de reconhecê-lo como Messias, como ungido, como enviado divino. Espero que você se lembre que um dos propósitos desse evangelho é provar aos leitores judeus que Jesus é o Cristo. E Mateus faz isso de forma muito especial, mostrando todas as desavenças entre os líderes da nação israelita e Jesus, ao oporem-se sistematicamente a ele. O fato de Jesus agora denunciar os líderes religiosos abertamente era o resultado da hipocrisia que influenciava e contaminava a população como um todo e levava todo o povo e a nação, de modo geral, a entender que a maneira dos fariseus viverem diante de Deus era a maneira correta. Jesus, vendo essa inverdade em suas vidas, confronta-os e expõe a falsidade da sua religião. A hipocrisia, isto é, a fraude religiosa, especialmente a preocupação detalhista com certas coisas externas, com as coisas externas, com os números, com a aparência, com o prestígio, com a fama, com a honra, e a falta de atenção e o desprezo com o espírito da lei, com o fundamental das Escrituras, a pouquíssima adoração verdadeira e ainda mais a falta de preocupação com os mais necessitados da sociedade, tudo isso fez com que Jesus fosse muito objetivo em condenar esse tipo de religião formal e superficial. Porém, devemos destacar que ao pronunciar os seus 7 ais, conforme a contagem, talvez até 8 ais, e as 7 vezes em que ele repete a palavra hipócritas, não mostram um Jesus raivoso ou irado. Não, mostram um Jesus que sofre, que percebe a cegueira espiritual. Não mostram um Jesus condenador, mas ao contrário, como veremos no versículo 37, mostra um Jesus que chora pela cegueira espiritual do seu povo. E isso nós vemos claramente em Lucas 19, 41 a 44, quando Jesus vai chegando em Jerusalém, ele olha e contempla a cidade, e Lucas diz que ele chorou de compaixão pela cidade. Querido amigo, de uma coisa podemos estar certos: nenhum pregador está pronto a pregar o julgamento, a não ser que ele faça sua denúncia molhada em lágrimas de dor e tristeza pelo pecado. Os pronunciamentos de julgamento feitos por Jesus, que nós vamos verificar nesse capítulo, eram justos e imparciais. Ao invés das palavras de Jesus serem ditas com alegria impiedosa, essas palavras custaram ao nosso amado Senhor angústia, pranto e a sua própria morte na cruz, pois também por eles Jesus iria morrer. Então, querido amigo, você sabe em qual dia da semana acontece esse discurso registrado nesse capítulo 23? Então, olha, confira comigo e, se possível, anote em sua Bíblia. A entrada de Jesus em Jerusalém aconteceu no domingo e está registrada no capítulo 21, 1 a 11, que nós já estudamos. A maldição da figueira, a purificação do templo, as curas no templo e a volta para Betânia acontecem na segunda-feira e estão registradas no capítulo 21, 12 a 17. Todas as controvérsias do capítulo 21, 23 até o capítulo 26, quando Jesus é ungido em Betânia, ocorrem na terça-feira. Portanto, as palavras que estamos estudando, ou que estudaremos ainda hoje, ocorrem nessa terça-feira da última semana de Jesus antes da sua crucificação. Ainda como considerações iniciais, é importante que se destaque que o objetivo de Jesus é condenar o farisaísmo e advertir a nova comunidade, isto é, a igreja, os seus discípulos, contra o perigo que ele traz, contra o perigo que o farisaísmo representa. Assim, o capítulo pode ser dividido de uma maneira bem simples em, veja só, do versículo 1 até 7, a caracterização do erro dos fariseus. Do versículo 8 até 12, a exortação aos discípulos. Do versículo 13 ao 33, as 7 palavras de condenação. E depois, 2 últimas palavras, uma palavra de conclusão,
no versículo 34 a 36 e no versículo 37 até 39, o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Vamos então, querido amigo, às amorosas, porém objetivas palavras de Jesus em nos advertir contra o perigo da falsa religião. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 7, temos a caracterização dos fariseus. Jesus se dirige nessas palavras ao povo e aos discípulos. Com razão e não com ironia, Jesus disse que os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Isso significa que eram professores da lei. Já dissemos que os escribas eram membros de uma classe instruída que estudava o Antigo Testamento e atuavam profissionalmente. Eles eram copistas, revisores e mestres da lei. Já os fariseus formavam um partido religioso. Eram conhecidos por insistir na obediência da lei, principalmente na entrega dos dízimos e nos rituais da purificação. Eles se consideravam os mais sérios seguidores da lei. Jesus disse ainda ao povo, e aos discípulos também, que deveriam fazer o que eles ensinavam. Mas, ao mesmo tempo, ele destacou que havia discrepância entre o que eles ensinavam e o que eles praticavam. O grande problema deles é que praticavam a obediência da lei para serem vistos pelos homens. Mas você sabe por quê? Jesus responde no versículo 6, porque eles amavam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, isto é, a motivação do coração deles não era a glória de Deus, mas era serem vistos pelos homens, além de apreciarem serem chamados de mestres. Esse título lhes deixava todo orgulhosos. Uma explicação específica deve ser dada sobre o versículo 5. Leiam na sua Bíblia. A expressão, pois alargam os seus filactérios, refere-se a algo que não é costume dos nossos dias. Filactérios é um termo que se refere a umas caixinhas de pele que os judeus atavam na testa, entre as sobrancelhas e no braço esquerdo, perto do cotovelo, na hora da oração. E elas continham passagens especiais das Escrituras. Tinham passagens de Êxodo 13, Deuteronômio 6 e Deuteronômio 11 também. Isso era praticado cumprindo-se literalmente o que estava prescrito em Êxodo 13, 9 e em Deuteronômio capítulo 6 também. Como essas caixinhas eram presas por tiras de couro, ao alargarem essas tiras, os fariseus chamavam ainda mais atenção sobre si. E a outra expressão, alongam suas franjas, é também muito interessante. Conforme Números 15, 38, as túnicas dos israelitas deveriam ter bordas ou franjas. Mas veja só, os fariseus as faziam bastante largas para também assim chamarem ainda mais atenção sobre si. Querido amigo, você percebe como a atração pelo louvor dos homens pode nos desviar dos melhores propósitos? Eu oro para que você busque apenas agradar a Deus e ter dele a sua recompensa. Em segundo lugar, nos versículos 8 a 12, temos a exortação aos discípulos sobre os fariseus e a sua conduta. Em resumo, Jesus está dizendo à nova comunidade que dentro dela, isto é, dentro da igreja, não devemos valorizar os títulos que levam as pessoas a se destacarem, recebendo elogios e até bajulação dos homens. É lógico, é certo que houve cargos na igreja primitiva, mas eles estavam distribuídos de acordo com os dons espirituais que Deus concedeu a cada um. Mas essas diferenças não levavam à glorificação de um em detrimento do outro. O que Jesus ensinou aos discípulos e ao povo, e nos ensina a nós também, é que jamais deve alguém se elevar sobre o outro. Ao invés disso, as diferenças somente possuem importância na medida em que essas diferenças de dons espirituais tenham importância para o desenvolvimento, para a edificação do corpo de Cristo. Veja bem que Jesus destaca as palavras mestre, pai, guia, e Jesus diz que um só é mestre, e todos nós somos irmãos. Um só é pai, e ele está nos céus. Um só é o guia,
E este é o Cristo. Jesus mais uma vez ensina que entre os súditos do reino, o que desejasse ser o maior, esse seria servo. Por quê? Porque a quem mesmo se exaltar, esse será humilhado, e pelo contrário, quem se humilhar, esse será exaltado. Ao proibir o uso dos títulos mestre, pai e guias, Jesus não proibiu a organização ou o uso de todos esses títulos na igreja. A advertência de Jesus é contra a tentação de conceder aos líderes humanos a autoridade e a prerrogativa que só pertencem a Deus. Querido amigo, somente é genuíno o serviço que acontece totalmente por causa dos outros, em favor dos outros. Somente recebe a recompensa de Deus aquele serviço que não se realiza por causa da recompensa, mas que busca o bem-estar do próximo e a glória de Deus. Assim também é o mesmo princípio da auto-humilhação. Quando a pessoa se humilha com a intenção impura de ser vista e não sincera, na verdade mesmo, é mais uma forma de autoexaltação. Mas quando nós nos humilhamos porque reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus, Ele mesmo, no tempo dele, Ele mesmo nos exalta conforme o seu querer. Querido amigo, você tem conseguido identificar e dominar o fariseu que existe dentro de você? Leia e medite no texto de Lucas, capítulo 18, versículo 11. Anote aí. Medite nesse texto. Lucas 18, 11. Mas em terceiro lugar, aqui nesse capítulo 23, nos versos 13 a 33, encontramos as 7 condenações. Vamos lá. Nos versículos 13 e 14, na primeira condenação, se refere ao fechamento das portas do reino. Para entendermos essa condenação, lembramos que ser cidadão do reino e fazer a vontade de Deus são a mesma coisa. Mas os fariseus criam que fazer a vontade de Deus era cumprir as suas regras, as regras da lei, e isso já era suficiente. Assim, eles exigiam o cumprimento das suas regras e impediam aqueles que queriam entrar no reino fazendo a vontade de Deus, isso é, praticando o amor. O versículo 14 explica que os fariseus usavam a sua posição de juristas para arranjar pendências contra viúvas ricas ou para fazer com que elas lhes doassem todas as suas propriedades como herança. Então, eles estavam agindo mal, eles estavam usando mal os seus atributos de mestres da lei em benefício próprio, impedindo os que de fato queriam entrar no reino. No versículo 15, nós temos a segunda condenação que se refere aos missionários do mal. Veja só, a pregação de um só Deus num mundo politeísta, onde se cria num grande número de deuses, era algo maravilhoso. Os valores, a ética, a lei moral dos judeus atraíam muitos gentios, e muitos, além de se tornarem tementes a Deus, tornaram-se também prosélitos, isso é, chegaram até a praticar circuncisão. Alguns desses se convertiam de tal maneira que eram mais corretos do que os próprios judeus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus também condena aqueles extremistas fariseus que iam ao extremo de fazer com que os convertidos não se convertessem na verdade a Deus, mas sim ao judaísmo, ao farisaísmo, ao legalismo. Por isso, Jesus coloca sobre eles esse título. Eles, na verdade, eram missionários do mal. Nos versículos 16 a 22, nós temos uma terceira condenação que se refere à ciência da evasão. Perceba bem o significado dessa condenação. Uma outra maneira de se entender esses versos é percebermos a tendência de não assumir responsabilidades. Para um judeu, um juramento que criava uma obrigação era aquele em que se empregava de forma clara e sem dúvida o nome de Deus. Esse juramento teria que ser cumprido a qualquer custo, e assim algumas responsabilidades poderiam ser descumpridas. Mas o que Jesus está mostrando é a contradição prática dos fariseus. Jesus enfatizou que o homem autenticamente religioso, o homem que realmente ama a Deus, jamais fará uma promessa com a intenção deliberada de não cumpri-la.
Não é possível, junto com a promessa, empregar-se uma série de escapatórias técnicas até, para se descumprir alguma responsabilidade muito difícil de cumpri-la. Jesus, então, condena-os severamente. Nos versículos 23 a 24, a quarta condenação se refere ao cumprimento formal da lei. Jesus usa o exemplo da entrega do dízimo. Jesus mostrou um exagero farisaico no cumprimento da lei do dízimo que ultrapassava a medida estabelecida. Embora dar o dízimo de diversas ervas era uma prática baseada em Levítico 27:30, e o dízimo dos grãos, dos frutos, do vinho, do azeite fosse também exigido, conforme Números 18, 12 e Deuteronômio 14, 22 e 23, Jesus mostrou que quando a lei torna-se um fim em si mesmo, ela não atinge os seus objetivos, os seus princípios. O espírito da lei não é alcançado e assim não se agrada a Deus. Nos versículos 25 a 26, Jesus condena-os com uma quinta palavra, e essa palavra se refere à verdadeira pureza. Essa quinta palavra de condenação é bem semelhante à condenação anterior. Na lei judaica, a impureza era continuamente repudiada e assim havia um extremo cuidado em relação à pureza, à purificação. Essa limpeza desmedida, esse extremo cuidado pela purificação externa, refletia um apego àquilo que era só exterior. Jesus, como disseram anteriormente em 15, 11 e 18, que nós já estudamos, Jesus estava enfatizando que não era o que entrava pela boca o que contaminava o homem, mas era aquilo que saía da boca, aquilo que vinha do coração, isso sim é que contaminava o homem. A lição é, pois, que devia haver pureza interior. Essa purificação interior era agradável a Deus. Nos versículos 27 e 28, nós temos a sexta palavra de condenação. Se refere a uma degeneração disfarçada. Era uma prática comum naqueles dias pintarem de cal os sepulcros para torná-los mais atraentes e mais facilmente vistos e reconhecidos. Jesus, então, desmascara o contrassenso entre observar formalmente o rigor das prescrições cerimoniais e a perversão interior, da qual participavam eles, os fariseus, com ganância e legalismo. Em decorrência dessa atitude, Jesus condena os fariseus, que com a sua justiça exterior eram semelhantes a sepulturas caiadas, cujo aspecto bonito, por fora, constituiu precisamente um alerta contra o seu conteúdo podre e infeccioso, um conteúdo de morte e decomposição. Nos versículos 29 a 33, por fim, nós encontramos a sétima palavra de condenação, que se refere à história manchada. O que quer dizer isso? Qual é a simbologia que o Senhor Jesus coloca aqui? Os fariseus cuidavam dos sepulcros dos mártires e até adornavam os seus monumentos, afirmando que se tivessem vivido em tempos anteriores, eles mesmos não teriam matado os profetas e os mensageiros divinos. Mas Jesus reprova-os dizendo que era exatamente isso que fariam. Era justamente isso que o teriam feito. E pior ainda, seria exatamente isso o que eles fariam até o final da semana. Exatamente com ele, o Messias, não reconhecido e rejeitado. Jesus seria levado à morte por eles, pelos fariseus. Jesus então relembra a história de Israel e diz que era uma história de sangue e de assassinatos de homens de Deus. Jesus estava bem consciente de que essa propensão para o crime ainda estava presente. Jesus sabia que deveria morrer e que no futuro os seus mensageiros, os seus discípulos seriam perseguidos, maltratados, rejeitados, injustiçados, seriam degolados, seriam crucificados, seriam perseguidos de cidade em cidade. Querido amigo, essa palavra de condenação é dura e objetiva.
Não há dúvida de que essas palavras tratavam de algo muito mais trágico. Jesus estava declarando que o povo que Deus tinha escolhido e amado tinha voltado as costas contra ele próprio, contra o próprio Deus. Então, diante disso, Jesus afirmou que o dia do juízo de Deus chegaria. E aí, não haveria mais chance, não haveria mais como escapar do inferno. Você consegue perceber que duras são essas palavras do Senhor Jesus? Alguns têm argumentado que Jesus sempre foi suave e pacífico. No episódio da purificação do templo e nesse discurso, Jesus prova exatamente o contrário, que a sua compaixão não impedia de apontar o pecado, a hipocrisia e o legalismo quando eles impedem o homem de se aproximar corretamente de Deus. O texto prossegue e nos versículos 34 a 36 temos então a primeira palavra de conclusão. Nessa conclusão, Jesus, demonstrando o seu total interesse por seu povo, ao enviar os seus mensageiros, os seus discípulos com a mensagem de salvação, Jesus prediz que por tudo que Israel tinha feito e ainda faria em relação à sua história, desde a morte de Abel até Zacarias, passando por todos os mártires e chegando até ele mesmo, até o próprio Jesus e seus seguidores, Deus retribuiria de modo justo aquelas atitudes. E você sabe, querido amigo, que essa retribuição, conforme o Senhor disse lá no versículo 36, ainda aconteceria naquela geração. Você deve saber mesmo que de fato isso ocorreu. Sabe quando? No ano 70, depois da morte de Jesus, lógico. Jerusalém foi invadida e foi destruída pelo marechal romano Tito. E agora, finalmente, nos últimos versículos desse capítulo, 37 a 39, nós temos o quinto episódio. Jesus lamenta sobre Jerusalém. Sim, o Senhor Jesus, mesmo apontando o pecado e advertindo sobre o juízo, demonstra o seu infinito amor ao lamentar o futuro de Jerusalém. E assim, em certo sentido, se despede, sabendo que em 3 dias ele estaria sendo crucificado. Querido amigo, estudamos mais esse trecho da Palavra de Deus. Oro para que essas lições o ajudem a ter uma vida mais agradável ao Senhor. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que Deus te abençoe.